remova o parafuso principal e retire o conjunto. Em alguns modelos, desatarraxe o pré-filtro manualmente ou usando uma cinta apropriada. Depois, limpe com querosene ou diesel. Toda vez que retirá-lo, coloque anéis novos. O filtro de combustível deve ser trocado periodicamente. Ao substituí-los, não esqueça de trocar os anéis. Eles devem estar corretamente posicionados, encaixados e lubrificados. Você deve, periodicamente, fazer a limpeza do filtro tela da bomba alimentadora. Para isso, remova o conjunto de tampa e tela e o anel de vedação. Lave-os com querosene ou óleo diesel. Limpe o interior da bomba. Quando colocar de volta, certifique-se de que o anel de vedação esteja em boas condições. Substitua-o, se necessário. Nos tratores com tanque de combustível acima do sedimentador e filtros, você deve fechar as torneiras de combustível para fazer a limpeza ou troca dos mesmos. A sangria, como ficou popularmente conhecida, é a retirada do ar do circuito de pressão do sistema de combustível. Para fazer a sangria dos filtros e sedimentador, o procedimento é simples. Solte primeiro o bujão localizado em cima do filtro. Depois, acione a bomba alimentadora, que está próximo ao sedimentador e, em alguns casos, do outro lado do motor. Acione várias vezes até eliminar por completo o ar do circuito. Quando sair somente combustível, aperte o bujão e então dê a partida. Mas atenção! Não acione a partida por mais de 10 segundos seguidos. Entre uma tentativa e outra, espere no mínimo 3 minutos para dar a partida novamente, para não sobrecarregar a bateria. Normalmente, a eliminação do ar através da sangria é suficiente. Porém, se o motor não pegar com 2 ou 3 tentativas, você deve proceder à sangria da bomba injetora e bicos. Para maiores informações, consulte o manual do operador ou a sua concessionária. Para verificar a rotação de marcha lenta, dê a partida no motor, ponha o acelerador de mão para a rotação mínima e espere o motor atingir a temperatura de trabalho. Assim, verifique no conta-giro a rotação do motor. Ela deve estar entre 600 e 800 RPM, dependendo do trator. Para proceder ao ajuste, solte a contraporca e gire o parafuso para a esquerda para aumentar a rotação. E para a direita, para diminuí-la. Obtida a rotação correta, reaperte a contraporca. Mas atenção, não viole os lacres da bomba injetora. Sempre antes de dar a partida no motor, verifique o nível do líquido de arrefecimento do radiador. Remova a tampa e, se necessário, complete-o. Em alguns modelos, o sistema de arrefecimento possui tanque de expansão. Nesse caso, o nível deve estar entre as duas marcas. Se estiver abaixo, complete-o. Mas atenção! Em caso de superaquecimento do motor, tenha cuidado ao remover a tampa. Com luva ou com a mão envolta em um pano e o motor em marcha lenta, solte a tampa até o primeiro estágio, para liberar primeiro a pressão. Remova a tampa e, se o nível do líquido de arrefecimento estiver baixo, complete-o, acrescentando água limpa aos poucos. Antes de recomeçar o trabalho, elimine a causa que determinou o superaquecimento. Pode ser baixo nível no líquido de arrefecimento, radiador obstruído,
correia do ventilador frouxa, trator trabalhando com sobrecarga ou outro problema que exige a presença de um mecânico da concessionária. A cada 1000 horas de trabalho, troque o líquido de arrefecimento. Para melhor escoar o líquido, faça-o na temperatura de trabalho. Para isso, coloque o trator em local adequado e desligue o motor. Remova a tampa do radiador ou do tanque de expansão. Solte as mangueiras inferiores do radiador. Remova também os bujões do bloco do motor. Deixe escorrer todo o líquido e depois faça circular a água sob pressão no bloco do motor e radiador. Reinstale os bujões do bloco e reconecte as mangueiras ao radiador. Lembre-se, verifique as condições da tampa de vedação. Na dúvida, troque sempre por outra original. É seguro e tem garantia. Abasteça o sistema com água limpa juntamente com um aditivo à base de etileno glicol, na proporção de 1 parte de aditivo e 2 de água. Sempre que necessário, faça uma limpeza externa do radiador. Em alguns modelos, além do radiador do motor, temos juntos o radiador de óleo da transmissão e nos tratores capinados, o condensador. Para limpar os radiadores, desloque ou bascule o radiador de óleo e aplique jatos de ar comprimido ou água no sentido inverso do fluxo normal do ar. Se utilizar água sob pressão, não utilize pressão muito alta, pois esta poderá danificar as aletas, principalmente as do condensador. Periodicamente, verifique a tensão da correia de acionamento do ventilador e, em alguns casos, de acionamento da bomba d'água. A tensão correta é: ao pressionar a correia neste ponto, deve haver uma deflexão de 1 a 1,5 centímetros. Para corrigi-la, solte o parafuso do alternador até obter a tensão correta. No final, aperte de volta o parafuso. A manutenção do sistema de filtragem de ar consiste na troca do elemento principal do filtro de ar somente quando o indicador de restrição acusar, com o motor funcionando. Para fazer a troca do elemento principal, remova a tampa da carcaça e retire o elemento principal. Com um pano, limpe a poeira no interior da carcaça. Com cuidado, instale o elemento novo. Recoloque a tampa, prendendo-a na carcaça. A regra é a seguinte: a cada 3 trocas do elemento principal, ou 1000 horas, ou 1 ano, troque também o elemento de segurança. Se num período de 1 ano, o indicador de restrição não acusou o saturamento do filtro, troque os 2 elementos. Mas atenção! Para garantir a eficiência da filtragem de ar, use somente filtros originais que você vai encontrar na concessionária de sua região. A cada 50 horas de uso do trator, recomendamos verificar o funcionamento do indicador de restrição. Para isso, ligue o motor e tampe a entrada do filtro. A luz indicadora de restrição deve acender. Verifique também o estado das mangueiras quanto a possíveis danos ou entrada falsa de ar. Aperte de novo também as braçadeiras. Opcionalmente, os tratores estão equipados com pré-filtro de ar. Nesse caso, toda vez que acumular poeira, você deve proceder à limpeza do mesmo.